O percurso das equipas portuguesas nas competições europeias já vai longo e por vezes ocorrem eliminações inesperadas contra equipas em teoria mais acessíveis, e hoje no Passo Calcanhar vamos recordar 4 eliminações surpreendentes e de equipas portuguesas nas provas europeias. Mas antes de avançar para o vídeo, sugiro que deixem o like, compartilhem, subscrevam e ativem o sininho para não perderem nada. Começamos o nosso percurso na temporada 2000-2001. De um lado tínhamos o Benfica, do outro o modesto Halmstad da Suécia. O Benfica passava por uma fase muito complicada a nível financeiro e a nível desportivo. A nível financeiro acumulavam-se as grandes somas de dinheiro que eram gastas nas contratações de jogadores que na maioria se provaram serem flops. Nomes como Gary Charles ou Michael Thomas, por exemplo, não trazem boas memórias aos adeptos benfiquistas. Já a nível desportivo, o Benfica não vencia o campeonato desde 1994 e não vencia um título desde 1996, quando venceu a Taça de Portugal. O Benfica era treinado pelo alemão Jupp Heynckes e acreditava-se na vitória do Benfica frente ao Halmstad na primeira fase da Taça UEFA desta temporada. No Benfica, jogadores como Pierre Van Hooijdonk, Maniche, João Tomás, Robert Henk ou Miguel eram alguns dos principais destaques. Já o Halmstad fez alinhar na primeira mão em solo sueco um 11 composto só por jogadores suecos. A diferença entre as equipas era notável, pois o Benfica tinha no seu percurso europeu 2 taças dos clubes campeões europeus e 8 finais europeias. O Halmstad tinha vivido o seu período mais dourado nos anos 70, quando era treinado pelo britânico Roy Hodgson. Os suecos, que nessa altura venceram o campeonato sueco em 1976 e em 1979, mas em termos europeus nunca atingiram o patamar do FK Gothenburg, que tem 2 taças UEFA no seu currículo, ou do Malmo, que em 1979 disputou a final da Taça dos Clubes Campeões Europeus e é uma presença assídua nas provas europeias. Mas nada faria prever o que iria acontecer nesta eliminatória. Na primeira mão, na Suécia, o Benfica perdeu por 2-1 para o Halmstad. Marcaram Michael Svensson aos 25 minutos e Stefan Selakovic aos 57 respectivamente. Para o Benfica, marcou Pierre Van Hooijdonk no Estádio da Luz. Os nórdicos vieram para gelar os adeptos benfiquistas. Entretanto, Jupp Heynckes acabou por abandonar o comando técnico do Benfica, sendo substituído por José Mourinho. Aos 23 minutos, Van Hooijdonk abriu ativo para o Benfica, mas aos 33 minutos, Fredrik Gustafsson empatou a partida e aos 88 minutos, Stefan Selakovic fez o 2-1. Miguel ainda empatou aos 89 minutos, assim o Benfica ficava de fora da Taça UEFA. Agora, aterramos em 2019, mais especificamente na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões. De um lado, o Futebol Clube do Porto de Sérgio Conceição, do outro, o FK Krasnodar, um clube da Rússia que na altura tinha apenas 11 anos, já que foi criado apenas em 2008. Portanto, a decalagem entre as duas equipas era bastante grande. O Porto, vencedor de 2 Champions League e de 2 Ligas Europas, era uma presença constante na Liga dos Campeões e nas provas europeias. Do outro, o FK Krasnodar, que fundado em 2008 pelo magnata dos supermercados Sergei Galitsky, rapidamente ascendeu à primeira divisão do futebol russo, muitas das vezes beneficiando-se de problemas financeiros de outras equipas que assim não podiam ser promovidas. Em 2013 conseguiu a sua primeira presença em provas europeias, na Liga Europa mais precisamente. Em 2019, na Liga dos Campeões, o dinheiro de Sergei Galitsky trouxe jogadores como Tony Vilhena, do Feyenoord, Marcus Berg, entre outros. Na primeira mão na Rússia, o Futebol Clube do Porto, treinado por Sérgio Conceição, e onde jogadores como Marega, Luís Dias e Pep eram destaque, venceu por 1-0, golo de Sérgio Oliveira aos 89 minutos. Mas nada faria prever o que iria suceder-se no Estádio do Dragão, quando já muitos davam como certo ou muito provável a passagem do Futebol Clube do Porto à próxima fase. Eis que o Krasnodar, em 34 minutos, abriu uma vantagem de 3-0, Tony Vilhena aos 3 minutos e Chapi Suleimanov aos 12 e aos 34 respectivamente, deixaram os portistas incrédulos. Na segunda parte, Zé Luís e Luís Dias reduziram para 3-2, mas o gol fora apurava os russos, que assim conseguiram passar para a fase de play-off da Liga dos Campeões e deixaram o Porto pelo caminho. O próximo jogo da nossa lista não é uma eliminatória, mas tinha um jogo da fase de grupos. A temporada era a de 2015-2016. O Sporting estava a ter um excelente início de temporada, pois tinha vencido a Supertaça frente ao rival Benfica e estava a todo o gás no campeonato.
Na Liga Europa, os Leões caíram em um grupo formado por Lokomotiv de Moscovo, Besiktas e Skanderbeu, um modesto clube da Albânia. O jogo que vamos falar ocorreu na quarta jornada da Liga Europa. O Sporting visitava a Albânia para defrontar o Skanderbeu. Curiosamente, na jornada anterior, os Leões golearam os albaneses por 5-1 em Alvalade. Esse gol marcado pelo Skanderbeu foi o seu primeiro gol marcado nas provas europeias. Até à data, o percurso do Skanderbeu resumia-se em algumas presenças nas fases pré-eliminares da Champions League. Mesmo dentro do panorama do futebol albanês, só a partir de 2009 é que o paradigma do clube mudou, quando investidores que incluíam o representante da Red Bull na Albânia e o ministro das Finanças do país, é que o clube trilhou o caminho das vitórias, conquistando o pentacampeonato da Albânia. Em 2016, o clube viu-se envolvido em um caso de manipulação de resultados, mas voltando ao jogo jogado, nada faria prever o que iria acontecer na Albânia. Aos 18 minutos, Rui Patrício foi expulso. O Sporting, que entrou em campo com um 11 bastante alternativo, jogadores menos habituais como Tobias Figueiredo, Ricardo Gaio ou Carlos Mané foram titulares nesta partida. Saben Lalage, em 4 minutos, marcou 2 golos aos 15 e aos 19 respectivamente. Aos 55 minutos, Bakari Nimaga fechou o resultado em 3-0. Um dado curioso foi que todos os golos marcados pelo Skanderbeu nessa edição da Liga Europa foram todos marcados contra o Sporting. E fechamos a nossa lista com um resultado bastante recente ocorrido na temporada passada. Refiro-me à eliminação do Braga às mãos do Qarabag do Azerbaijão. O Braga, que estava a ter uma temporada agridoce, se por um lado tinha conquistado a Taça da Liga frente ao Estoril, o campeonato e as restantes competições não corriam de feição, o que impossibilitou aos guerreiros do Minho de conquistar o terceiro lugar de 2023. Ainda assim, conseguiram, fruto do terceiro lugar de 2023, uma classificação muito rara para a Liga dos Campeões. O Braga foi sorteado em um grupo juntamente com Nápoles, União Berlim e Real Madrid. A tarefa para passar à próxima fase na Champions não seria fácil. Ainda assim, conseguiram um terceiro lugar e caíram para a Liga Europa, onde jogariam o play-off de acesso aos oitavos de final, frente ao Qarabag do Azerbaijão. O Qarabag é com certeza o maior clube do Azerbaijão na atualidade. De 2013 até a data de gravação deste vídeo, o Qarabag conquistou todos os títulos do campeonato. Em 2014, fez história ao ser a primeira equipa do Azerbaijão a classificar-se para uma fase de grupos da Liga Europa e esteve muito perto da tão sonhada classificação para os 16avos de final, mas um gol anulado frente à Inter de Milão deitou tudo a perder. Em 2017 conseguiu uma classificação histórica para a fase de grupos da Liga dos Campeões, mas voltando a 2024, o Qarabag tinha ficado em segundo do seu grupo, onde fez vida cara ao Leverkusen de Xabi Alonso. Apesar do Qarabag estar a ter uma temporada interessante, o favoritismo era mais que claro a favor do Braga. Na primeira mão, o Braga caiu com estrondo na pedreira, já que o Braga saiu derrotado por 4-2 em uma partida onde o Braga pouco ameaçou a soberania do Qarabag. Aos 20 minutos, Marko Jankovic abriu ativo a favor do Qarabag. Perto do intervalo, Simon Banza empatou o jogo, mas na segunda parte as coisas correriam muito mal para o Braga. Aos 54 minutos, Abdelazoubir fez o 2-1. Aos 66, Juninho Vieira fez o 3-1 e aos 69, Abdelazoubi bisou e marcou o 4-1, instalando o escândalo nas bancadas do Municipal de Braga. Perto do fim, de penalti, João Moutinho reduziu para 4-2, deixando tudo adiado para a segunda mão no Azerbaijão. Ao intervalo, registava-se o nulo no marcador, mas aos 57 minutos, Elvin vê o cartão vermelho e deixa a equipa da casa reduzida a 10. O Braga, que marcaria 2 golos até aos 90 minutos, Roger Fernandes e Álvaro Jaló marcaram aos 70 e aos 83 respectivamente, o que levou o jogo para prolongamento. Aos 102 minutos, Mateus Silva reduziu para 2-1, o que complicou as coisas para o Braga, que para passar teria que marcar pelo menos 2 golos. Aos 115, Simon Banza de penalti fez o 3-1 e quando já se pensava nos penaltis, Nariman Akundzad, aos 122 minutos de livre direto, levou os adeptos do Qarabag à loucura, que assim conseguiam uma classificação histórica. Já o Braga tinha o coroar de uma temporada menos positiva. Este foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, deixem um like, compartilhem, subscrevam e ativem o sininho para não perderem nada.